sou eu aqui a partilhar um pouco sobre aquilo que Deus tem falado comigo. Quem crê aqui que aquilo que nós trazemos... Isto aqui parece muito alto, não é? Desculpem. Quem crê aqui que aquilo que as pessoas que sobem aqui, o que trazem, é aquilo que primeiramente foi falado com elas. Quem crê? Amém. Não é tipo algo que eu estou a ver que a minha igreja está a passar por isto, é isto que eu vou falar. Não. Primeiramente eu levei a minha paulada, mas como eu não sou egoísta, sabem como é que é, não é? Então, antes disso, e antes de fazer uma dinâmica com vocês, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nos tens usado cada vez mais. Dás-nos esse privilégio de podermos passar a Tua palavra também, Pai. E o privilégio de podermos ter este livro, este manual de instruções na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque a cada momento nós sentimos o Teu cuidado e o Teu agir nas nossas vidas. Senhor, nesta hora, Pai, que seja passado aquilo que Tu queres que seja passado e não o meu querer, o meu eu, o meu achismo, mas assim aquilo que Tu tens falado comigo, aquilo que Tu queres falar para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é a malta que vem cá acima ou traz um PC ou traz um telemóvel, né? Aquela coisinha, vou para o telemóvel, lindos e fofos. Eu também tenho, sabem? Só que ele às vezes, não sei, ele bloqueia, ele está a pedir um novo, não é agora, que eu também não quero assim tão rápido, porque assim vem uma coisa melhor, sabem como é que é? Então eu tenho o telemóvel e passei para o papel. Caso isto dê o BDH, eu tenho o meu papel. Então, antes de fazer uma dinâmica, eu queria que projetassem para mim Josué 6, mas só primeiramente de 1 a 5, por favor. Então, os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olha, eu estou a entregar-te a cidade de Jericó e o seu rei e os seus corajosos soldados. Atenção, não eram fraquinhos, eram corajosos, está bem? Agora, tu e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, tu e os teus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Eu gostaria de pedir, eu sei que estivemos aqui no louvor, todos de pé, todos lindos, mas eu ia pedir que se colocassem de pé novamente, por favor. Toda a igreja. Não, Nilza, podes ficar, tens o bebê. Eu percebo. Igreja, uma igreja abençoada, muita gente, sim senhora. Agora eu ia pedir só às mulheres para se sentarem, por favor, os homens ficam de pé, eles aguentam mais, é aquela coisa. Boa. Estão acomodadas as mulheres aqui? Estão? Cadeirinha nova. É boa, né? Que bom. Então, acabámos de ler... Não faz mal, eu relembro. Acabámos de ler que o quê? Que no 7º dia, durante 6 dias, iriam marchar em volta dos muros de Jericó, certo? E ele disse a Josué para, com os seus soldados, os bravos eram os outros, perceberam, né? Com os seus soldados, marcharem durante os 6 dias e depois o 7º. Boa? E o que é que ele disse a Josué? No 7º dia, vocês vão gritar, ok? Eu vou fazer a dinâmica que eu fiz com os kids. Sim, o meu nome é Tânia, eu sou responsável do Arena Kids. Obrigada. Então, neste momento, meus queridos, vamos fazer aquilo que os meus meninos fizeram. Está bem? Então, o que é que eu fiz? Na Bíblia não está a dizer que eles cantaram. Está bem? Disseram que eles marcharam e que no final eles gritaram, certo? Mas eu com as minhas crianças, porque pronto, no meu tempo eu também fui criança, pode não parecer, mas eu fui. E na altura nós tínhamos uma música que era, eu só quero esta parte, está bem? Muitos já devem conhecer, que é Vem com Josué lutar em Jericó. Ai meu Deus, vai outra vez, no princípio. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué. Boa, só isso. Então é isso que vamos fazer. Os homens vão marchar, mas a cantar essa música. Pode ser? Boa. Pronto. Há um pormenor. Os meninos, quando eu disse isso lá nos kids, eles viraram-se. Então, nós vamos marchar. E elas?
Vocês acham que elas estavam sem fazer nada? Não. Naquele tempo, gente, daquele tempo, elas estavam a interceder pelos homens valorosos que estavam. Está bem? Por isso, é o que elas vão estar a fazer agora. E vocês vão todos? Isto aguenta, né? Boa? 1, 2, 3. Boa, boa. Projeta para mim outra vez Josué 1. Josué 1, por favor. Josué 6, desculpa, 6, 1. Os homens não sentem, pelo amor de Deus. Então, os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar os israelitas entrarem. E ninguém podia entrar nem sair da cidade. O 2. O Senhor disse a Josué: olha, eu estou a entregar-te a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados queridos. Vocês acham que vem com Josué lutar a Jericó? Vocês acham que os muros iam? Não. O pormenor nisto tudo é que Deus disse a Josué que eu dou-te. Eu já sei que Ele me vai dar. Eu vou marchar assim. Então, por favor, vamos derrubar aquele muro. 1, 2, 3. Vem com Josué lutar a Jericó. Jericó. Jericó, vai com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Temos homens! Obrigada, podem se sentar. O título da minha mensagem é A Palavra está viva em mim. Houve algo que Josué ouviu de Deus e que ele disse: eu te darei. Se eu te darei, gente, eu sei que eu tenho, aquilo é meu. Ele disse que é meu. Eu simplesmente vou fazer o que ele disse. Eu vou rodear a cidade. Eu vou, o quê? 7º dia? Ok. Podes projetar para mim o 15 e o 16, por favor. 6, o Josué 6, do 15 ao 16. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. 16. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus entregou Jericó, né? Pronto, a todos nós. Eles saíram de lá tipo, ok, então espera, agora é que eu vou gritar. E quando gritaram foi este. Da segunda vez, quando eu estava a dizer, acham que os muros iam cair? Não, vocês têm que gritar, porque já sabem que aquilo é vosso. Projeta para mim o versículo 20, por favor. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força. E a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e tomaram. Eles todos, depois de ouvirem Josué, porque primeiro Deus deu a Josué, falou foi com Josué. E o que é que Josué fez? Bem, vou reunir os meus soldados. Eu sei que os que estão lá, eles são valorosos, são valentes. Mas o que eu tenho aqui, se Deus diz que já me deu, queridos, eu vou com o que eu tenho, porque é meu. Muito bem. Quando é que a palavra está viva em mim? Josué, na altura, ouviu Deus a falar. Nós podemos ouvir Deus a falar quando nós temos o nosso momento, quando nós oramos, quando nós tiramos tempo de leitura da Bíblia. A palavra é forte, dá-nos força, dá-nos poder. Mas não é o poder que às vezes achamos que é o poder que eu vou com tudo e eu agarro e eu faço o que eu quero. Não. Ele está a dizer, na minha força eu te dou, mas tudo depende de mim. Amém? A palavra tem que nos mover. Josué, perante aquilo que ele ouviu de Deus, ele moveu-se. Primeiro, ele arregimentou o povo dele, os homens, vamos soldados, porque Deus já nos deu. E aí ele foi. A palavra não me pode paralisar, ela tem que me mover. Eu não posso manter-me no mesmo sítio. Manter no mesmo sítio, então afinal não estamos a ler a mesma coisa. Não estamos a usufruir do mesmo alimento. O que ele diz é, eu te dou. Se eu te dou, eu não sou homem para que minta. Então se eu disse que eu te dou, faz a tua parte. A tua parte é o quê?
movimenta-te, move-te, não deixes com que aquilo que eu te disse te paralise, porque muitos vão ficar assim, Deus já disse que me dá, eu vou ficar aqui sentado, porque Ele dá mesmo, vou ficar aqui à espera, não cai do céu, porque há uma parte que é minha, e a minha parte está aqui, em conhecer o que Ele tem para mim. Josué confiou na palavra de Deus, por isso ele ganhou a cidade que Deus prometeu. Muitas vezes nós temos promessas na nossa vida, mas como nós não estamos a ouvir e a movermos perante essa palavra, perdemos essas promessas que Deus tem para nós. Ele confiou na palavra de Deus. Confiança significa acreditar e ter segurança em algo que se espera. Ele esperava em ganhar aquela cidade, porque Deus lhe prometeu. Então, o que aconteceu? Não foi pelas coisas que apareceram, porque duvido que não tenha aparecido nada. Se forem ali a Josué, vocês vão ver. Primeiramente, ele teve que mandar uns soldados, não é? Dele para espiar a terra. E até uns quando vieram, aquilo é complicado, aqueles são gigantes, aquilo são... O que é que tu vais fazer da tua vida? Essas adversidades vêm à minha vida, vêm à nossa vida. O que ele está a dizer é, perante aquilo que eu te disse, o que é que tu queres fazer com isso? Se eu te disse que eu te dou, por que estás a olhar para as circunstâncias? Por que tu não avanças? Por que tu não vais? Segunda Coríntios 4:18, por favor. Ok, eu vou ler nesta tradução porque é boa, está bem? Esta, mas eu gostei desta. Que é, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas não, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas não no que não se vê. Está certo, não é? Mas no que não se vê, tem razão. E está aqui, eu é que estou a ler ao contrário. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que é transitório? Aquilo que me parece, aquilo é bom, mas de repente foi embora. Mas aquilo que Deus tem estado a fazer aqui dentro, aquilo que Deus tem estado a fazer na nossa vida, é eterno. Gente, eu vou levar para a vida, eu vou levar para todos os momentos que eu esteja a viver. Como eu disse, o telemóvel não quer ligar, estão a ver? Então, aonde é que nós temos estado a fixar os nossos olhos? Em quê? Josué fixou, não aquilo que se via, mas na palavra que Deus lançou para ele. É isso que Ele espera de nós. Ele espera que consigamos fixar os olhos nele e não nas circunstâncias, nas coisas que acontecem. Eu sou. O eu sou diz, eu te darei. O que é que tu vais fazer com o eu te darei? Queridos, como eu disse, aquilo que trazemos aqui é algo, primeiramente, que nós vivemos. Nós levamos o nosso primeiro, né? E depois estamos em luta. Senhor, é mesmo isto que tu queres que eu partilhe? Eu percebi, porque eu creio que todos passam por isso, que é o quê? Há momentos que a palavra de Deus é só para nós. É aquilo que eu estou a tirar aquele momento, é aquilo que eu estou a viver, é para mim só. Não é para eu partilhar, é meu. Mas há outros que não. É teu, leva o teu, porque realmente é algo que eu quero trabalhar em ti, mas leva também para a minha igreja, onde tu estás a congregar. Vida de cristão, seguidor de Jesus, não é fácil às vezes, sabem? Como eu já disse, eu já tinha mencionado, eu trabalho no Espaço Cidadão. Estou todos a rir, não sei porquê, não percebi. Então, tive uma senhora que mal ela entrou, nós temos 2 postos de trabalho, do lado direito e outro lado esquerdo. A senhora entrou com uma canadiana, olhou para mim, fechou assim a cara e olhou para a minha outra colega que se chama Graça. Estão a ver? Graça de Deus na minha vida. Olhou para a minha outra colega e decidiu sentar-se ao pé da minha colega. E foi falar com a minha colega. E a reclamação dela era porque o cartão de saúde europeu ainda não tinha chegado. E ela disse, mas quando é que a senhora fez? Fiz em janeiro. Então a senhora tem que ir à Segurança Social. Mas você está-se a passar. Eu na Segurança Social? Você sabe a quantidade de palopes... A quantidade de palopes que eu tenho lá naquela Segurança Social, nem dá para eu ser atendida. Quando ela disse palopes, gente, eu estava a dar a entrada de Cefes. Quando ela diz palopes, automaticamente eu olho assim para a minha colega. E eu digo, palopes?
E ela, a minha colega, na maior inocência, ela vira-se, sim, Tânia, como se ela me fosse explicar o que é Palopes. Sim, Tânia, Palopes é... Quando ela estava a explicar, eu só lhe olho assim, sério que me vais explicar isso? E ela, oh minha senhora, não diga isso, por amor de Deus. Porque, digo, porque não está correto. Eu não gosto dessa gente. Eu não gosto. Aquilo começou-me a subir. Senhor, ajuda-me. Não dá. Eu disse, depois levantei-me e disse, eu vou lá para fora, vou apanhar ar, porque isto aqui está contaminado. Vou-me embora. E fui lá para fora. Gente, vocês estão-se a rir de coisas que me fizeram chorar depois. Sabem? Automaticamente, nós saímos da porta, tem um género no varandim, e eu mal coloco a mão no varandim, Deus diz-me, eu não te chamei para fazeres a diferença. Eu não digo para tu seres sal e luz. Aonde é que tu estás a fazer a diferença? Eu não te chamei para seres recíproca para os outros. Eu chamei-te para seres recíproca comigo e olha que tu estás muito aquém. Isso doeu-me, porque realmente eu estava em falha. Não quer dizer que é errado, eu vou sentir, gente. Então, a mulher vem-me falar de Palopes ali, desculpa, qual é o drama? A minha vontade, nós sabemos que automaticamente, quando nos acontece alguma coisa, o que te vem à mente é logo, mas agora eu vou-lhe dizer isto, aquilo. E vou-lhe arrastar, porque eu vou-lhe dizer quem é ela que julga que é português. Os portugueses é que foram lá tomar o meu país. Eu até estou a assumir que aquele fosse o meu país, porque eu não nasci lá, nasci cá, irmãs. Mas percebem o drama que a pessoa sente na hora? É uma luta. E que tu ficas, gente... Deus, automaticamente, quando eu senti o Espírito Santo a cutucar, sabem aquilo que o pastor Henrique falou, a tua voz a falar, que o Espírito Santo é a tua outra voz, e tu ficas, é a minha voz, será que é mesmo? Mas é, porquê? Porque ele simplesmente te diz aquilo que tu não gostavas de ouvir naquela hora, porque a tua vontade é o quê? Vou chegar lá, diz-me Deus, que é para chegar lá e dizer-lhe umas poucas e boas, porque é assim, é? Mas não. Automaticamente, quando eu senti isso, claro, que eu tenho a segurança que virou-se para mim, Tânia, realmente, aquela senhora disse assim, é verdade, senhor Carlos, com licença. E eu entro. Quando eu entro, ouço a senhora a contar a sua situação. Porque a minha colega está a dizer, não diga isso, não é assim, não sei o quê. E ela está a dizer, eu digo sim. Você não sabe, mas eu fui assaltada por um desses Palopes. Fui assaltada. Eu não sei se a senhora sofreu nesse assalto ou não. Não sei se ela levou porrada, se não levou. Mas o que é certo é que alguém tomou o que é dela. Que ela conquistou. Não interessa. Então, automaticamente, que é o que muitas vezes fazemos, nós generalizamos. Todos são. A polícia fez não sei o quê, toda a polícia não presta. Ou a senhora da Segurança Social, aquelas senhoras da Segurança Social, nós não temos uma, dizemos todas. É ou não é? E eu comecei a perceber, houve algo que nós aprendemos muito, que a pessoa não nasceu assim. Coisas aconteceram e tornaram a pessoa, né, com o tempo, amarga, chateada com a vida, nada me corre bem. Isso não quer dizer que justifica a ação da pessoa, atenção. Mas tu tens de começar a ter uma outra perspectiva daquilo que acontece. Isso isso aconteceu há 3 semanas atrás, isso. E eu estou, porque Deus tem estado a falar comigo, é sobre a palavra, está mergulhada na palavra, porque a palavra é que é mais importante, porque o que Ele tem para mim é maior do que aquilo que eu acho que quero e que tenho que ter. Gente, palavras de vida, que me dão vida, porque eu estava onde Ele me foi resgatar. Então eu quero fazer a diferença sim, gente, eu quero. Automaticamente tens um problema no trabalho. E isso foi esta semana, exatamente. Que a minha colega está a fazer um atendimento, atendimento, Tânia pensa, já não me lembro do quê. Nós não trabalhamos com segurança social nem finanças, não trabalhamos, somos espaço, não somos loja. E as pessoas muitas vezes vão lá para buscar coisas de segurança social, se podem ajudar, se não podem ajudar. Para tirar um papel, até é a mãe de uma miúda da sala da minha filha. E eu disse, sim, se calhar, e era a minha colega que estava a atender, Elsa, podes atender? Sim, ela foi atender, né? Só que nisto, o meu colega chama-me e ele faz-me uma pergunta e eu estou-lhe a responder, mas lá está. O espaço é muito pequeno. Se estivermos todos a falar assim, a outra pessoa que está a atender não consegue perceber o que a pessoa está a dizer. O que é que ela automaticamente faz? Vocês podem... Porque ela é assim, está bem? Vocês podem falar mais baixo. É porque eu não consigo ouvir o que a pessoa está a dizer. Quando ela diz isso, automaticamente o meu colega vira-se, sim, mas quando tu estás a atender, eu disse, não vamos por aí. Ele disse, olha,
pedimos desculpa, não volta a acontecer, mas controla a forma como tu falas. E ficou. E o Ricardo continuou a falar, eu falei com o Ricardo, mas baixinho, né, que moderámos. Ela simplesmente vira-se para mim e diz-me assim, eu preciso falar contigo. Eu disse, ok. E eu continuei a falar, e quando ela acaba de fazer o atendimento e ela está a sair, bora. Eu, a falar com o Ricardo, bora. Continuei a falar com o Ricardo. E ela nisto, quando chega ao muro, ela olha para mim. E eu olho assim para ela e ela, podemos ir lá fora para falar um bocadinho? Eu, claro, assim podemos. Sim. Só que, lá está, eu não sabia o que era, não sabia o que vinha. E fomos lá para fora, para o varandinho, falar. E quando ela diz, eu sei que tu não gostas de mim. Atenção, ela não estava a falar alto nessa hora, porque estávamos na rua, ela estava a falar baixo. Só que, ao falar baixo, a Elsa tem uma voz muito... Mas por acaso estava a falar baixo. Então ela chega-se assim, na minha cara, pormenor, com o dedo na minha cara, a dizer, eu sei que tu não gostas de mim, mas não é por causa disso que não vamos deixar de trabalhar. Mas eu disse à doutora que não sei o que, não sei o que. Só que automaticamente, o que é que vem à tua mente é, a minha mente bloqueia. Não gosto de ti. Mas onde é que tu me conheces para dizeres que eu não gosto de ti? Eu nunca te disse que eu não gosto de ti. Eu não estou a perceber o que é que eu fiz que eu não gosto. E automaticamente, aquilo começa a mexer e ela descarregou. E simplesmente, ela acha que depois de descarregar, não tenho mais nada a dizer. Ela é boa de vírgulas, tipo Sara, estão a ver? Ela vai embora. Ei, calma. Tu pensas que chegas aqui, tu descarregas e não... Desculpa, não. Ficas aqui, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Gente, eu estava-me a tentar controlar, mas não estava a conseguir. Sabem porquê? Porque o problema não é o tentar controlar, mas é fazer o que é correto. E eu não estava a conseguir fazer o que era correto. Deixei a emoção falar. Tio pau. Mas mesmo assim, com tentar ser moderada, que é difícil, né? Entro lá dentro, o meu colega disse, a sério que vocês estão a chegar? Tu cala a boca que a conversa não é contigo. E eu continuo, eu vou falar com a doutora, Eu fui muito mal para casa, muito mal. Estava mesmo prestes a sair. Eu fui para casa, antes de ir para casa eu ia buscar a Noa. Pelo caminho, como estávamos a dizer há bocado na outra situação, o inimigo é bom, gente. E ele estava, tu podes dizer mais, e tu devias ter dito isto. Quem é ela? Quem é que ela julga? Quem é? Isto é o percurso do meu trabalho à escola da Noa. Quem é que ela julga? Quem é que não sei o quê? Mas estou a chegar à escola da Noa, o que me vem à mente automaticamente é, e ela falou comigo daquela maneira à frente dos meus colegas. O que é que isso aconteceu? Automaticamente mexeu na minha identidade. Identidade essa que Deus já me tinha dado e que ninguém tem que roubar. Neste caso, o inimigo é bom. E foi isso que ele fez. Ele mexeu na minha identidade. Mas automaticamente eu fiquei, mas está errado. Está errado. Como é que eu não consegui controlar aquela emoção? Gente, eu sei o que é que eu tenho para fazer. Nisto eu chego a casa, estou a cozinhar, né? Mulheres acho que devem ser assim parecidas comigo. O Samuel, tipo, primeiro ele mete-se comigo durante um tempo e depois ele vê que eu não estou a dar resposta. Tânia, tens alguma coisa? Marisa, tens alguma coisa? E eu, não. Mulher quando está chateada, o que é que diz? A primeira coisa que diz? Não. Ele senta-se na cadeira da cozinha e diz, a sério? Para que me estás a enganar? Diz lá o que é que tu tens. E eu, aconteceu-me esta situação, aquilo que eu vos contei ao Samuel. E o Samuel disse, foi mal, né? Mas, e agora? Agora não, eu fiquei chateada, Samuel, sabes qual é o problema disto tudo? É que eu estou aqui debruçada da palavra que eu vou partilhar, como é que eu vou partilhar uma palavra que eu não estou a viver, eu já não estou a... Já um grande xererê, né? E ele vira-se, sabes qual é? Ainda, vejam o marido que eu tenho, está bem? Que ele ainda se vira para mim e diz-me assim, já viste o que é mesmo? É que se calhar ia-te deixar mesmo, e que ia-te ajudar, sabes? O quê? E eu, o quê? Chegares lá amanhã e pedires desculpa aos teus colegas, Eu fiquei para ele. Ele não está a perceber aquilo que eu passei, ele quer que eu chegue lá para dizer, mas eu sei que era isso que eu devia fazer, eu sei. Ele disse, então Marisa, então vais continuar assim? Eu disse, eu quero continuar assim, está bem? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu agora quero fazer festinhas à minha dor. Posso fazer festinhas à minha dor? E eu fiquei, carambas. De tudo aquilo, olha, estou a partir a casa. De tudo aquilo que nós temos estado... Eu fiquei chateada nesse dia. Já perceberam, né? Eu sei. De tudo aquilo que eu tenho estado mais debruçada, Deus tem-me estado a falar, gente, Deus tem-me estado a falar sobre isto desde um tempo antes de eu ir de férias. Então, nas férias, aquilo era... Gritando, eu disse, eu estou de férias, Senhor. Mas eu sei, eu vou escrever para não me perder. E depois, quando eu vim de férias, ainda mais complementou com as palavras que o pastor trazia. E eu dizia, caramba, e é verdade.
E vem o pastor Henrique, né? Aquele momento on fire, quando ele fala, eu falo do pastor Henrique porque eu não tive a oportunidade, porque eu estava na salinha de ouvir a pregação dos bispos, do bispo. Mas o que o pastor Henrique disse veio de encontro àquilo que Deus estava-me a dizer. Eu não te chamei para ser recíproca com os outros, eu chamei-te reciprocidade é comigo. E eu, ao ser recíproca com Deus, automaticamente eu vou ser recíproca com o outro. Porque é isso que Ele está a trabalhar em nós. É isso que Ele quer. Não é tipo, sim, eu sei a Bíblia toda, e se quiseres eu posso te citar. Eu não, está bem? Estou a dizer se fosse assim. Citar todos os versículos da Bíblia, e sei onde é que fica a história tal e fulano tal, mas não estás a viver nada do que aquilo que tu sabes daqui. Não é isso que Deus nos chama para fazer e para ser. Ele diz, eu quero transformar, eu quero fazer algo novo em ti. Quando é que estás posicionada para tal? Então, quando tu achas que estás bem, porque eu achava que estava bem, foi isso que aconteceu. Estas situações aconteceram para perceberes, ainda não. Ainda há áreas que tu precisas trabalhar. E tu bloqueaste esse trabalho que eu estava a fazer em ti, porque achavas que estavas bem. O salmista convida-nos a provar e ver que o Senhor é bom. Queridos, eu provei e vi que o Senhor é bom. Sabem porquê? No dia eu disse ao Samuel, deixa-me fazer festinhas à minha dor, mas eu sabia o que eu tinha para fazer. No dia a seguir, atenção, no dia a seguir eu engoli, gente, não foi um sapo, né? Que sapo tem também pequeno, foi um boi grande, está bem? Engoli sim. Engoli porque é mais importante o que Deus tem para mim do que o que eu quero. Então, se ela é importante para Deus, tem que ser importante para mim também. Atenção, foi o dia que eu falei menos no trabalho, é verdade, mas sempre a tentar ser simpática também para a colega. E houve uma situação de um CEF que ela perguntava, não sei o quê, e eu falei com ela, expliquei tudo direitinho, né? E sempre, acreditem, quando eu me lembrei que ela é importante para Deus, a minha forma de olhar para ela foi diferente na quinta-feira. Isso aconteceu na quarta, na quinta-feira. Eu formei, a forma como eu falei com ela, a forma como eu dirigi aquele dia foi diferente. Sexta-feira estamos a trabalhar e ela vira-se por causa de uma coisa qualquer dos passos. Eu estou-lhe a explicar. E ela disse, é isso, pá, nunca nos disseram nada. Isso é verdade, fomos à formação e não nos explicaram. Nisto ela só dá, eu estou aqui sentada e ela só dá um passo e vira-se, eu não aguento. E abraça-me. Quando ela me abraça, ela diz, Tânia, eu gosto muito de ti, Tânia. Eu não quero perder isto, eu não quero. Puxa, se eu fiz alguma coisa, eu peço perdão. E eu disse, Elsa, eu também te peço perdão, porque a forma como eu falei contigo não foi a mais correta. Atenção, não estou a dizer que o que eu te disse na quarta-feira era verdade, as coisas que tu tens estado a fazer, só que foi da forma errada. E eu peço perdão por isso, porque foi errado a forma como eu passei para ti. Perdoa-me. Ela disse, desculpa, Tânia, eu não quero mais ficar assim contigo, eu gosto de trabalhar contigo, eu gosto de ti, eu gosto de ti. Eu fiquei, putz, é verdade. Muda a tua atitude, porque assim vai fazer que a atitude do outro mude também. Temos a tendência de nos focarmos na atitude do outro constantemente. De nos focarmos sempre no que a pessoa fez. E nós? Quando é que eu assumo, eu vou mudar também. Porque eu sei que a minha mudança vai gerar algo dentro, que seja no trabalho, que seja em casa, vai mudar. Vai desconstruir várias coisas que o inimigo tem pregado para nós. O que é provar? É o que só tu podes viver com Deus. E ver é o resultado da tua procura, tempo e dedicação para veres o agir de Deus na tua vida, não pontualmente, mas constantemente. E é isso que nós vemos quando realmente nos colocamos na posição de eu vou procurar, eu vou ler. Engraçado, falámos sobre isso no discipulado também, né? Eu vou procurar, eu vou ler. Uau, gente, as promessas que Deus... Porque nós temos tendência de ver as promessas que Ele fez, por exemplo, a Josué. Foi para Josué. Não. Porque senão, Ele não nos tinha deixado isto. Isto é um manual. Um manual onde eu posso aprender como viver em Cristo. Mas podes dizer, sim, é um livro onde é vendido como outros livros. Também houve muitas autoras e autores que escreveram e venderam muito. Durante
Eu creio que aquela história que aquele escritor escreveu, foi durante o quê? Um ano? Vendeu muitos exemplares? Um ano. Se calhar naquele tempo, imagina, em 1999 a pessoa lançou um livro e de 99, no mês, começou em janeiro, lançou em janeiro, até junho a pessoa vendeu vários exemplares. Depois disso, hoje, 2023, esse livro, quem fala sobre esse livro? Este foi escrito há milhões, né? Até hoje nós temos. Isso significa que estas promessas que estas pessoas viveram não é só para elas, para nós também. Quando eu começo a ter intimidade com Deus, eu começo a ver o Deus cuidador que tanto falam, o Deus da restauração que tantas famílias apresentam, um Deus de cura quando dizem que não tem mais solução. E fala sério, a maioria que fala de um Deus de restauração é famílias. Eu não sou o verbo vivo, como é óbvio, mas sou o exemplo de uma família restaurada. E foi porquê? Porque, eu mudei sem Cristo e mudei a minha atitude e a família foi restaurada e tudo está a correr pelas mil maravilhas. Não. Tivemos que saber quem é que tinha que ser a base da nossa vida, da nossa casa, o alicerce de tudo o que nós construímos. Eu não quero construir uma casa sobre a areia. Eu quero construir uma casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva forte e ela não é derrubada. Na areia, quanto tempo ela dura? Qual é a minha posição perante a palavra? Aquilo que Deus tem apresentado para mim. O que Ele tem para mim. Porque nós, quando pegamos, o que eu vejo é o que Ele tem para os outros. Não, isto continua aqui, significa que é para ti também. É no teu tempo. Primeiro, nem é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Porque nós queremos as coisas agora e Deus diz, ainda não estás preparado. E nós não entendemos isso. Mas quando Ele nos dá, começamos a perceber, afinal, olha o tempo que demorou e vem bem melhor do que aquilo que eu pedi. Viver a palavra não é sobre o que queres fazer, mas é sobre o que precisa ser feito. Eu preciso ler, eu preciso orar. Antigamente nós não tínhamos esse acesso de podermos falar com Deus. E agora eu tenho, porque é que eu não dou uso ao que eu tenho? Porque é que eu desvalorizo aquilo que Ele deixou para mim? Mas eu depois quero mais. Mais o quê? Pergunta Ele. O que é que tu queres mais? Se aquilo que eu te dou tu não valorizas, aquilo que eu te falo tu não segues, aquilo que eu te direciono tu não tens nem sequer ligado. É mais importante o teu achismo, o teu querer, do que o que eu tenho para ti. Projeta para mim Mateus 4, de 1 a 11. Já aí está? Boa. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele era para uma missão. Vai ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, se tu és filho de Deus, manda estas pedras virarem pão. Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, se tu és filho de Deus, joga-te daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de ti. Eles vão segurar-te com as suas mãos, para que nem mesmo os teus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu, mas a Escritura Sagrada também diz, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para o monte mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse,
eu lhe darei tudo isto se tu te ajoelhares e me adorares. Jesus respondeu: vai-te embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adora ao Senhor de seu Deus e serve somente a Ele. Então o diabo foi-se embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Jesus esteve no deserto 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, ele não teve só a chutar pedras. Ele teve a orar, ele teve com comunhão com Deus. Ele sabia, ele tinha as Escrituras dentro dele. Ele citava, de certeza, as Escrituras. Quem reconhece que o diabo conhece a Bíblia mais do que nós, gente? Ele conhece. Só que está uma diferença aí muito grande. E é uma diferença que Deus quer mudar em nós. O diabo conhece a Bíblia mais do que nós, mas ele não usa a verdade inteira, ele usa meias verdades. A pergunta que fica é: quantos, mas também está escrito, nós temos dentro de nós? O inimigo fala, as situações ocorrem, as pessoas vêm debater contigo, às vezes, sobre Bíblia, e, falamos mais daqui a bocado, pode ser, ou no outro dia, ou então até fugimos dos testemunhos de Jeová, que são bons nisso. Passamos ao largo, está a ver? Posso estar? Não, querida, obrigada, vamos embora. Engraçado, lembrei-me do pastor Henrique, ele falou sobre as testemunhas de Jeová, né? Que ele disse, não, ia lá debater, mas depois é que percebia que, ainda tenho aqui algumas coisinhas para aprender. E é verdade, se debatermos com um, nós vamos perceber que temos muito para aprender. O inimigo anda nisto há séculos. Há séculos, gente. Não é de agora. E o que ele tem feito constantemente é usar o que nós temos, o que nós lhes damos. Nós damos. O inimigo só trabalha com aquilo que nós oferecemos. Então, se eu tenho este problema, por exemplo, deixa-me dar um exemplo, sei lá. Por exemplo, se eu gosto de mexer no que não é meu, o que é que vai acontecer? É nisso que ele me vai tentar. Se eu gosto de, sei lá, homem gosta de dar o exemplo de mulher, né? Se eu gosto de olhar para a mulher do outro, então vai acontecer exatamente a mesma coisa que a mulher, porque a mulher também tem essa particularidade de olhar, fogo. O que é que ele vai fazer? Ele vai nos tentar sempre dentro daquilo que nós é que estamos a oferecer. Ele não tem essa imaginação toda, ele sabe a palavra, mas ele não tem essa imaginação toda. Nós é que lhe damos olha, é isto. E no fundo, tu dás e cais. E tu ficas, putz, eu ofereci e caí. Por isso precisamos estar firmes na palavra. O inimigo tem que encontrar resistência em nós. E é isso que ele não tem encontrado. A palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele tem que encontrar, o que nos está a faltar é resistência perante o inimigo. E atenção, que às vezes não é o inimigo, como eu disse, ele não tem essa imaginação toda, somos nós. O nosso eu, às vezes é o nosso inimigo. O meu querer, às vezes é o meu inimigo. Então eu tenho que resistir, não só ao diabo, mas também tenho que resistir aos meus quereres, porque o querer de Deus é maior que o meu, Ele vai me dar, é diferente daquilo que eu quero, e Ele diz, não é isto que é bom para ti, eu sei o que é melhor para ti, mas tu não queres esperar. Eu tenho que resistir a essas vontades que vêm. A palavra já nos foi dada. Usa a espada, que é a palavra. Usa o escudo da fé. Guarda o teu coração. As coisas acontecem, o coração vai gritar. O nosso coração grita. Estou magoada, estou chateada, O que ele diz é guarda. Como é que tu vais guardar? Continuando aqui. O capacete da salvação, a nossa mente, como ela faz animes, vamos chamar a dizer. Tu dizes não. Eu agi errado, mas automaticamente o que vem é, mas devias ter dito isto, porque era aquilo, porque a pessoa fez assim, não devia ter feito. Começas a imaginar um monte de coisas. E se isto não está protegido, a nossa imaginação é tão fértil que vai continuar a produzir coisas amargas se eu não realmente me focar com os meus olhinhos aqui na palavra, que é para isto ser trabalhado.
Ele tem planos maiores que os nossos. Ele não perde o controle, o volante da nossa vida. Então está na hora de eu deixar a minha vida nas mãos dele. Eu tenho que crer que é ele que faz. E não pensar que eu vou fazer e vou deixar, Senhor, quando estiver no final, né? Nós temos uma diferença, percebam o que eu quero dizer, está bem? Nós temos uma diferença de eletrodomésticos. O eletrodoméstico, quando chega, vem com um manual, certo? E já se usou esse exemplo aqui. Vem com o manual, mas como nós somos muito espertos, eu sei, olha, este botão aqui desliga, vamos falar da máquina da roupa, este desliga, este põe a lavar, isto é 60%, como é que se diz? Exatamente, os graus. Eu já estou habituada, tive outra máquina, é assim, assado, frito e cozido. Quando é que nós pegamos no manual? Quando acontece uma situação, a máquina, pum, e tu ficas, espera, mas quando tu pegas no manual para quê? Para ver aquela situação que ocorreu. Tu tens a hipótese de pegar no manual, de te sentares e verificares o manual todo. Olha como é que eu carreguei naqueles botões e não eram aqueles botões, já viste? Não, nós só vamos ver aquele problema específico. O eletrodoméstico, quando chega, ele vem lindo por fora e por dentro, e vem com o manual. Nós, bonitos por fora, e estamos todos destruídos por dentro. Mas só pegamos no manual quando o pastor diz assim, abram a Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Sim. Vamos à célula. Então vamos estudar, estamos a estudar, quem é Romanos? Sim, Romanos. E todo o resto ficou. E tu tens um manual para transformar o que tu tens cá dentro. E nós não usamos, porque achamos que sabemos tudo. E depois dizemos, acontece-nos não sei o quê, eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor e vem. Mas Ele vem constantemente e tu só queres buscá-lo pontualmente. E é isso que Ele tem dito, muda a perspectiva. Se tu achas que viver da forma que estás a viver tem-te trazido boas coisas, trouxe-te até aqui. Eu ouvia muito isto, sabem? Uma líder que eu tinha. Assim, muito bom. Do que tu sabes trouxe-te até aqui. E agora? Não está na altura de aprendermos coisas novas? E de fazer algo novo na nossa vida? Quantas vezes tens estado a viver o velho e o velho tem-te trazido até aqui? E que tu sabes que não foi muito bom, não foi muito agradável, mas é o que eu estou habituada. Mas o que ele te está a dizer, eu dou-te uma palavra nova, uma vida nova. Se eu te dou, porquê que queres usar o velho que até agora só te trouxe tristeza? Teve momentos bons, mas tristeza. Estou-te a dizer, eu dou-te algo novo. A palavra renova-se a cada manhã. Então se ela se renova, não quero te renovar só quando tu estás a ler, eu quero renovar a tua vida, eu quero te renovar para que possas viver algo novo que eu tenho para ti. A palavra não pode ser o recurso do desesperado, mas a escolha do sábio. E porquê que tem que ser a escolha do sábio? Porque constantemente eu vou buscar, eu não vou ficar à espera que aconteça uma situação. Ou quando a situação acontece, eu já tenho a palavra para isto. E Deus diz, eu te darei. Não, o empréstimo da casa não está a sair, mas eu disse, eu te darei. Do que é que estás a duvidar? Firma-te na rocha, porque eu estou-te a dizer que eu te dou, então vamos, avança. Faz a tua parte é o quê? Marchar, marcha. Se é chorar, em Eclesiastes diz, há tempo para tudo, chora agora, mas amanhã levanta, arrebita-te, irmã, porque... Nós temos uma história, nem sei que horas são. Já está... Então, mas nós temos uma história, que é a história de Moisés, que nós ouvimos muitas vezes. Moisés, grande homem de Deus, que Deus até diz, o Senhor mostra-me a tua face. E o que Ele diz... Se eu te mostrar, tu não vais aguentar. Então, vira-te lá, mas eu vou passar. Gente, Ele passou. E eu fico aqui, tipo, podia estar a viver grandes coisas com Ele, mas só de vez em quando. Moisés, projeta para mim. Êxodo 32, de 1 ao 10. O povo viu que Moisés estava... Moisés subiu ao monte, está bem? Foi uma altura que Deus estavam a escrever os mandamentos, era Deus que estava a escrever nas pedras, está bem?
O povo viu que Moisés estava a demorar muito tempo para descer, então eles reuniram-se em volta de Arão e lhes disseram: não sabemos o que aconteceu a Moisés, aquele que nos tirou do Egito. Portanto, faz para nós deuses que vão à nossa frente. À nossa frente, é por isso que a música diz: e que me faz dizer, Moisés, sobe em meu lugar, né? Arão lhes disse, este nem pensou duas vezes. Ele podia ter dito: malta, não, então estamos a falar de Deus. Não, ele disse logo: tirem o ouro das suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, que estão a usar, e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Onde é que eles estavam quando eles saíram do Egito? É que eu não me lembro de ver isso na Bíblia. Eles não estavam lá, Deus estava, eles não, mas pronto. Nos tiraram do Egito. Era até aqui, né? Não, era até o 10. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor, com o bezerro. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: desce depressa, porque o teu povo, o povo que tu tiraste do Egito, pecou e me rejeitou. 8. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoram. E lhe ofereceram sacrifícios. Então dizendo que estes são... estão a dizer que estes são os deuses deles. Os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não me tentes impedir, pois eu vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de ti e dos teus descendentes uma grande nação. Engraçado, eu já ouvi isto aqui assim um pouco mais para trás, né? Só que eu acho que nesta altura não havia, como é que se chama? Arco-íris. Pois. Queridos, o que acontece depois disto? Podes projetar para mim agora o 11 e o 14, que eu dou continuidade por causa das horas. Do 11 ao 14. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, o seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande força? Primeiro Deus disse: vai, o povo que tu tiraste do Egito, o teu povo. Próximo. Por que deixar que os egípcios... Vejam como Moisés é bom de cabecinha. Os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente. Não fiques assim irado. Muda de ideias e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto as estrelas que há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideias e fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Não fez, né? E não fez, desculpem, ele não fez, está bem? Ele não fez, está lá, está bem? O que é certo é que Moisés, quando ouviu a primeira vez, deve ter dito assim: desculpa, então, mas espera, eu estava ali linda e fofa a passear as ovelhinhas do meu sogro, que um dia vão ser minhas, porque ele vai fechar os olhos, e ele aparece para me dizer que eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eles estão a sofrer muito na mão dos egípcios, o que é que tu vais resgatar? E foi o que eu fiz. Mas agora ele está-me a dizer que o povo é meu. Como é que o povo é meu? Tipo, isto aqui... Mas espera, ele quer queimar... Não, eu vou ter que zelar pelos meus, né? Ok, Senhor, lembras-te, tipo... Lembra, Senhor, juraste o teu amor. Estão a ver? E ele lá foi ele, lembrou. Senhor, lembras que tu... Imagina os egípcios. Então, mas ele tira os bacanos daqui, só porque eles estavam-se a queixar que... Ai, dói as costas, levava chicotada, estou cansado. Para matar? Mais à frente? Ele teve que lembrar Deus e isso. Gente, é preciso ter muita
muita intimidade, gente, com Deus, porque eu não sou capaz de dizer, Senhor, olha, lembra-te lá que tu me disseste dessa forma. É preciso ter muita intimidade para dizer, Senhor, lembras-te que tu prometeste Abraão, Isaac e Jacó, a descendência era deles, dar continuidade. Como tu vais acabar com o povo? E ele nem se lembrou de Noé, né? Que tu prometeste naquela altura, lembras-te também? A intimidade era tão grande que ele foi capaz de dizer, Senhor, e a cabeça de Moisés? Ele não atirou tipo, olha, mas não foi isso que tu o disseste. Não, oh Senhor, lembra-te. Mas acho graça a Moisés. Ele pergunta, Senhor, mas porquê que tu estás irado? Deus disse, vocês leram comigo, que o teu povo construiu bezerros de ouro para adorar no meu lugar. Ele disse isso, certo? Toda a gente leu aquilo que eu li, certo? E ele pergunta a Deus, porquê que estás irado, Senhor? Mas o mais engraçado é quando Moisés desce as tábuas, chega cá em baixo, quando vê aquilo que aconteceu, aquilo que Deus já lhe tinha dito, ele chega e parte as pedras. Ele fica tão chateado com aquilo que estava a ver que parte as pedras. E tu ficas, então afinal Deus tinha razão para estar chateado. O que ele diz é, Ele nos salva, Ele nos mostra o que é melhor para nós, dá-nos um manual, mas o que nós queremos é virar as costas para Ele. Eu esqueço-me do que Ele fez por mim, porque é mais importante eu viver à minha maneira, no meu querer. E só me lembro do querer dEle quando algo acontece e eu tenho que o buscar para saber qual é o querer dEle. O salmista diz que devemos ter prazer em fazer o que o Senhor nos ensina, meditando de dia e de noite. Ele não está a dizer que eu vou só tirar um momento da manhã. Eu vou ter que meditar sobre aquilo que eu li de manhã, vou meditar durante o dia e à noite, se for preciso, eu vou reler, para que aquilo viva em mim e eu depois possa praticar. Eu só vou praticar aquilo que eu aprendo. E se eu não estou disposta a aprender, o que será de mim? Nós estamos debaixo de um comando poderoso, que é o comando de Deus. E eu tenho negligenciado esse comando. Porque a cada dia que passa, parece que começamos a ter amnésia daquilo que temos estado a aprender, daquilo que temos estado a ouvir, daquilo que temos estado a estudar, buscar. O que ele diz é, vem. Ele diz, vem da forma, mas Deus aceita-me como eu estou. É verdade, Ele aceita-te como tu estás. Mas Ele não quer que tu permaneças da forma que tu estás. Ele quer fazer uma mudança na tua vida. Se Ele diz que a palavra dEle é melhor do que a vida cotidiana que tu levas, porquê é que eu vou acreditar que a minha vida cotidiana é melhor do que a palavra dEle? O que Ele me tem oferecido, e eu creio que a todos, o que Ele nos tem oferecido é o melhor. Tinha uma vida destruída e Deus reconstruiu. E continua a reconstruir porque nós estamos sempre em reconstrução, até Ele voltar, certo? Mas Ele continua a fazer a sua boa obra em mim. Ele faz nele, mas faz em mim. Aquilo que eu sou hoje não é o que eu era há uns, posso dizer 2 anos atrás, 3 anos atrás, não era. E eu dou graças a Deus por aquilo que Ele fez. Quem já viu o livro de Eli? Eu estou a terminar e eu sou correta naquilo que digo. Eu não sou daqueles pregadores que vêm dizer que terminam e não terminam. Quem já viu o filme O Livro de Eli? Boa. Então o homem, né? Eu só percebi que o homem era cego só no final do filme, gente. Podem acreditar. Foi toda a gente, né? Pronto. Tu transpiravas afinal. Então, o homem anda com aquele livro. Ele tinha uma missão, a missão de levar o livro durante 30 anos. Mas durante 30 anos, e eu também comecei a perceber que ele, durante os 30, mais para a frente é que eu percebi que ele realmente, os 30 anos, ele andou a comer o livro. Eu digo comer porque, gente, ele não leu uma vez a Bíblia, ele leu várias e várias vezes, para ele depois no final poder citar. Então ele vai, é um livro, ele sabia que era um livro poderoso, né? Eu vou. Só que ele sabia, mas havia uns que também queriam. Porquê? Porque eles queriam o poder que aquele livro podia trazer para eles. Quando eu fico a pensar nisso, tipo, o poder, gente, olha a bênção que eu tenho na mão. O que é isto? Isto é o poder de Deus.
é aquilo que Ele me pode dar. E ele vai, não sei o quê, com muitas lutas, até que sempre a defender o livro, está bem? Ele lutava, karaté, aqueles golpes e tal, até que houve alguém mesmo, que foi o tal que queria era o poder que aquilo continha, conseguiu sacar-lhe o livro. Eu pensei, tipo, olha, tanto esforço e vai chegar, não vai ter nada. Não. Chegou um momento que ele estava lá, deitado, né? E o outro, pois, e agora? Perdeste o livro? Sim, mas senta-te aí, eu vou-te citar tudo aquilo que o livro continha. Gente, eu gostava de chegar a esse nível todo. De poder, tipo, não é citar, atenção, citamos para os outros também, mas eu quero citar para mim, constantemente. Porquê? Porque é isso que nos falta. As situações acontecem, como o pastor diz, e pronto, a vida acontece. E o que é que tu tens tido para ser base do que acontece? Tu mergulhas no que acontece ou lembras-te que há um Deus todo-poderoso que te vai salvar, que te traz vida e vida em abundância, sim, mas quando tu te posicionas? O que Ele está a dizer, o que Ele nos tem estado a dizer é: volta-te para mim. Mas não é volta-te a meio gás, volta-te a sério. Porque a palavra que eu trouxe não foi para ficar guardada, foi para ti, para tu poderes viver o melhor nesta terra. Não penses que é lá, não, é aqui. Eu estou-te a dizer que eu dou-te a oportunidade de viveres o melhor aqui. Só que eu fico, Senhor, será que eu estou digna de voltar? Eu não me lembro, eu falei com alguém há pouco tempo que disse, depois uma pessoa fica tipo, acho que não estou digna de voltar. E tu ficas, putz, a sério? Se eu for pensar assim, então eu não volto nunca. Porque quando é que eu estou digna de voltar para o Senhor aqui a estes pés? Nós nunca estamos. Mas Ele quer-nos assim, mas não nos quer manter assim. Ele quer que a transformação da nossa vida. Eu quero saber citar as frases corretas, os versículos corretos nos momentos certos. Mas para isso, eu tenho que dar valor ao que Ele deixou para mim. Algo que não são só estes valorosos que aqui estão viveram, mas aquilo que eu posso viver. Quando tu ouves, mas Ele abriu o mar para o povo passar, tu ficas, putz, mas se Ele fizesse isso agora, quantas vezes Ele abriu o mar para tu passar? Só que tu não é um mar assim específico, é aquilo que tu tens estado a viver, as diversidades na tua vida, e Ele vai tirando essas pedras para tu passares. Ele é um Deus que faz o trilho no mar para eu passar. Há uma música, eu gosto muito dessa música que diz, eu não sei como é que é? Não sei como irás fazer, mas sei que farás. Eu não sei como é que Deus vai fazer na tua vida, porque eu nem sei como é que Ele vai fazer na minha vida. Mas uma coisa eu sei, e eu estou certa, Ele fará. Amém? Queria convidar para que ficassem de pé. Queridos, Deus está-nos a chamar para viver o melhor aqui. Mas o melhor não é tipo, mas eu estou a pensar que tudo o que eu quero eu vou angariar, tudo aquilo que eu quero eu vou ter. Não. Ele quer transformar-nos aqui dentro. Ele não quer que sejamos mais um daqueles que é, como Ele diz na sua palavra, quando Jesus falou para os fariseus, vocês parecem túmulos caiados. Porque por fora eles estavam todos muito bonitos, mas por dentro, o que Ele diz, eu quero essa tua transformação, Tânia. O que eu quero é essa transformação. Igreja SNT Almada. O pastor falou que na mesa nós somos relembrados daquilo que nós temos que fazer e não temos estado a fazer. Mas acham que é porque não gostam de mim? Não. É porque o melhor é viver na sua presença do que fora dela. E muitas vezes estamos-nos a esquecer daquilo que Ele nos prometeu, das coisas que para lá vão ficar, e eu quero prosseguir para o alvo, só que há coisas que se colocam no nosso caminho, e Ele está a dizer, continua a prosseguir para o alvo, porque eu tenho algo novo para ti. Ele tem estado a fazer do caos, Ele tem estado a transformar o caos que tem ocorrido. Ele não é filho do homem para que minta. E se Ele te diz, é teu,
é transformador o que eu te digo, o que eu te dou. É porque é transformador aquilo que eu te digo, o que eu te dou. Foca-te no que é correto, foca-te no que é melhor para ti. Eu estou-te a dizer que estás-te a desviar. O que Ele está a dizer é: volta novamente. É aqui que nós vamos ouvir que Ele tem o melhor para nós. Mas há algo que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter uma posição. Jesus apareceu para os discípulos que foram a caminho de Emaús. Mas foi porquê? Senão vou perder mais alguns discípulos. Não. Lembra-te do que eu preguei lá atrás. Não ficou no passado. Eu estou a dizer que tu podes viver agora. E para viver agora, eu só preciso de um posicionamento teu. E esse posicionamento não pode ser obrigado, tens que ser tu a querer. Eu vou viver isto. Fecha os teus olhos. Pede a Deus, Senhor, pede para Ele abrir os teus olhos, abrir os horizontes para tu consigas ver e perceber que é melhor estar na sua presença do que fora dela. Que há algo novo, sim, que Ele tem para ti. Há algo novo que Ele quer fazer em ti. E que através de ti vai trazer mais pessoas. Mas há algo que é preciso ser feito em ti. Pede para Ele tirar as escamas dos nossos olhos. Porque eu tenho pedido, Senhor, tira as escamas dos meus olhos, Pai. Porque isto tem ficado um pouco turvo para mim. Eu tenho deixado as emoções falarem. Eu tenho deixado as coisas que acontecem deixarem-me desanimado. O que Ele diz é: pede, porque Ele quer ouvir da nossa boca. Pede para que eu te possa abrir os olhos e que te possa direcionar para o que é melhor. Senhor, estamos aqui como igreja, Senhor, como corpo de Cristo, a pedir, Senhor, que Tu continues, Senhor, a fazer a Tua boa obra em nós. Que mesmo das situações que aconteçam e que têm acontecido, que nos voltes, Senhor, a direcionar. Lembra-nos, Senhor, das promessas que Tu já fizeste, Pai. Não estou a falar das promessas de bens materiais, mas da promessa de coisas que eu posso mudar dentro de mim. O meu Senhor, eu quero transformação na minha vida. Nós queremos que Tu venhas, que a Tua transformação nova e duradoura. Não aquela transformação momentânea que nós temos estado a viver, mas a grande transformação que Tu tens para nós, Pai. Senhor, continua, Senhor, a ministrar nas nossas vidas, Pai. Continua a usar, Senhor, os Teus servos que aqui estão, Pai, para trazer cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Mas para nos encher, mas não encher para ficar só para nós, para encher e transbordarmos dela, Pai. Ajuda-nos a não ficar com copos meio cheios, mas sim a transbordar de Ti, Pai. Lembra-nos, Pai, que é mais importante viver na Tua promessa, no Teu querer, do que o nosso, Pai. Ajuda-nos a quebrar os nossos achismos, Pai. Ajuda-nos a quebrar o nosso eu, para que Tu realmente possas crescer em nós e nos dares vida, Pai. Traz-nos de volta, Senhor, à Tua presença, cada vez mais chegados a Ti. Que possamos ser aqueles ramos enxertados a Ti. Porque quando estamos enxertados a Ti, nós vamos saber o que é preciso ser feito. Lembra-nos, Pai, que a busca por Ti é mais valorosa do que a vida sem Ti. Em nome de Jesus. Amém.